Sim, sou E Silva. aqui é a Lari. E nós estamos aqui com mais um Sim, Sou Artista com quem? Com o Heitor E aí, e o... Eles que se apresentam. Eles que se apresentam. A gente acabou de falar isso pra eles. Isso foi mal. Tá, vamos Ela de que novo. errou. Vamos de novo. Sim, sou Silva. E aqui é a Lari. E nós estamos em um Sim, Sou Artista muito especial com quem? Oi, pessoal, eu sou Heitor Amatsu, ilustrador de Lampião. E eu sou o Carlo, o roteirista de Lampião. Roda a vinheta. Boa. Conseguiu. Conseguiu boa. uma introdução. Fechamos. Pessoas, começando aqui, tanto o Heitor quanto o Carlo, obrigado pela participação aqui no quadro. Estamos completamente honrados em ter vocês aqui, Sim. os primeiros aí, roteiristas Os primeiros e mangaka. roteiristas, mangakas Caraca, participando desse muito quadro. legal. E nós vamos aqui conferir novamente, na verdade, porque eu tenho certeza que vocês viram umas 1000 vezes. E a gente também já ouviu Com certeza. várias vezes Todo dia. a música do Marquinhos. Mas a música do Marquinhos pra gente aqui vai ser Vai ser uma base. uma base pra gente trocar trocar uma ideia. né? Então, assim, a gente vai dar o play aqui, vamos trocando ideia, a gente vai fazendo as perguntas, vendo curiosidades e conversando mais sobre a vida de vocês, pode ser? De boa. Olha, Antes de dar o play, a gente sempre pede uma meta de likes. Quantos likes vocês querem que o pessoal deixe aqui nesse vídeo? Você pode falar 1, 2, 10 mil, 15 mil, 20 mil, vocês que sabem. e aí, Heitor? Pô, mano, tem Já uma jogou? meta realista aí. Eu É. vou... Como a gente tá... Vai, como a gente tá no volume 3, eu ia dizer 30 mil, vai. 30 mil, Perfeito, fechou. perfeito. Fechou. Boa, Ótimo. perfeito, boa. Muito boa. Fechou. Então, ó, começando já da thumb aqui, e que eu já queria conversar sobre a estética do personagem. Antes de dar o play na música, como foi pra vocês criar esse personagem aqui? Qual foi o processo que levou vocês a criarem esse personagem que a gente vai ver nessa música aqui? Então, é porque quando a gente começou a fazer, quando eu comecei a fazer os primeiros rascunhos, eu ainda tava pensando em qual abordagem que seria. Eu lembro muito bem que eu fiz várias versões de Lampião, né, com vários estilos de cabelo diferentes e tal, e uns um pouco mais voltados pra como ele era, uns um pouco mais diferentes pra mostrar ele com... Eu até tinha feito ele com o cabelo bem curtinho, ou coisa assim do tipo, mas essa vibe que ele tem agora é muito, se dá muito também por causa de Hellsing, né? Dessa vibe de vampiro, de coisa assim, porque a ideia era que ele fosse um personagem bem sanguinário e coisa assim do tipo. E eu, pessoalmente, também adoro muito essa estética, né? Esse corte de cabelo é muito legal. E era algo que eu tinha que gostar de estar desenhando sempre, né? Já que eu desenhei ele várias vezes. Então acabou que foi essa estética que a gente acabou de chegar. Boa, saquei. Perfeito. E você tinha falado que pra você chegar e fazer o Lampião, você passou por todo um processo, né? Que você, na prévia, a gente tava conversando em off. Isso. E você ganhou um concurso. Como foi que aconteceu? Então, eu ganhei um concurso chamado Science Manga Audition, que ele até tá acontecendo até agora, que já tem anos que ele existe, que é basicamente um concurso mundial lá no Japão, feito pela Comic Zeno, que basicamente você tem que fazer um mangá sem usar palette. É só você trabalhar com o fluxo narrativo e imagens, né, de quadros. É como você normalmente lê só um mangá sem ter nenhum tipo de fala. E aí eles dão um tema e você faz baseado nesse tema. E aí eu participei várias vezes desse concurso. Aí é muito engraçado até porque aqui no Brasil, vários brasileiros ganharam já esse concurso também. Foi algo que movimentou muito a garra do brasileiro de tentar fazer mangá, sabe? Porque inicialmente o primeiro ganhador brasileiro foi o Ichiro. Ele ganhou, se eu não me engano, a segunda e a terceira edição do concurso. E aí isso despertou os brasileiros, todo mundo ficou tipo, caraca, peraí, um brasileiro ganhou um concurso... Então dá pra ganhar, então dá pra ganhar. Exatamente, então dá pra ganhar. E aí eu lembro que eu fui um deles e eu fiquei tipo, pô, eu vou tentar isso, porque assim, isso foi bem no início da minha carreira como um ser humano mesmo, sabe? Porque eu comecei, eu tava com, se eu não me engano, 17, 18 anos, na verdade acho que 19, nessa faixa aí, quando eu comecei a participar desses concursos, eu tava ainda decidindo o que é que eu ia fazer da minha vida, sabe? E assim, eu já tinha meio que uma ideia de que, ou eu vou viver de mangá, ou eu vou viver de jogos, né? Que eu sempre quis trabalhar com jogos também. E aí acabou que eu participei desse concurso
concurso e não ganhei a primeira vez que eu participei, tipo, nem apareci em menção honrosa, coisa assim do tipo. Putz, Mas isso acontece. não me acontece, né? E aí isso não me desmotivou, né? Muito pelo contrário até, eu tentei fazer algo que fosse muito pessoal pra mim e eu acabei ganhando em meio que... É porque não tem primeiro, segundo, terceiro lugar lá, sabe? E aí foi meio que um segundo lugar e meio, mais ou menos, que eu ganhei aí. Entendi. E aí isso me despertou assim, foi um clique na minha vida, assim, porque quando eu ganhei esse concurso, eu até tive uma call com o pessoal lá do Japão, e o pessoal, tipo, pô, continua se esforçando e tal, tu vai vir pra cá e tudo Que mais. legal. E, pois é, isso me deu um gás enorme. E eu continuei passando do concurso até que eu ganhei lá entre aspas, assim, primeiro lugar. E aí eu acabei indo pro Japão, né? E aí, assim... Ele faz o shonen dele. Oi? Ele faz o shonen dele. Você fez seu shonen, é verdade. Caraca, você é um protagonista de shonen. Pois é. E aí, com isso, eu, assim, com essas experiências e tendo contato com o Japão e aprendendo cada vez mais sobre mangá, acabou rolando a oportunidade de eu participar de uns concursos que tem lá no Japão pra a gente ter a chance de publicar o nosso mangá. Porque lá no Japão, todo mangá, ele passa por um concurso antes de virar uma série, sabe? E aí, por exemplo, a gente fala muito que é um one shot de Naruto, né? Que o primeiro capítulo de Naruto, tipo, o mangá tinha pistolas, revólveres e, tipo, nada que era bem diferente, sabe? Imagina. Nada a ver. É no Fortnite. Pois é. É igualzinho. E aí, se esse one shot ele repercutir bem e ele passar por certas etapas aí, ele vira uma série, né? E aí eu acabei participando, vários outros mangakas estrangeiros estavam participando também. Legal. E acabou que Lampião foi a minha segunda tentativa, sabe? Eu tava tentando emplacar e o editor ele falou, tipo, pô, traz alguma coisa que seja aí do teu país e tal. E imediatamente eu pensei sobre Lampião, sobre Nordeste, e a ideia ele curtiu muito e a gente começou a trabalhar nisso, né? E aí acabou que, bem, eu não sei se a pergunta vai até aí, mas é basicamente isso. Não, foi até aí, mas eu queria Isso faz quanto tempo, só pra gente saber? Quanto tempo o quê? O processo inteiro, quanto tempo demorou? Todo esse assim, processo. Desde o início até você... Eu ganhei esse concurso, se eu não me engano, quando eu tava com... Eu acho que foi 2019, pô. Não, 2019 foi o ano... Peraí. Eu acho que foi 2019. 2018, 2019. E 2019 foi o ano que eu fui pro Japão, né? Legal. E aí, em 2020 foi quando rolou o Lampião. E é engraçado, porque assim, quando a gente começou a fazer Lampião, foi no meio da pandemia e tal. Caraca. E foi justamente por causa disso que Carlos, ele veio morar comigo, né? A gente foi ficar isso isolado era uma sozinho lá. pergunta, aonde entra o Carlo? Aonde ele veio? Ele veio parar na história. Se o Carlo Pois quiser contar aí como foi pra ele entrar no projeto aí. Foi, assim, eu já era amigo de Heitor, a gente conheceu quando? 2018, não foi? Por aí. Por aí. E aí, ele é uma pessoa que, tipo, sempre estimula as pessoas que estão próximas dele de fazer coisas e tal. E ele tava tentando ganhar esse concurso Puxando ainda. o saco, hein? Eu não tenho essa. Né? Ele quer que o Zoro seja o protagonista de Shonen também. Ele tá fazendo Entendi, boa. Ele é o Kakashi. E aí, ele me incentivou muito a participar desse concurso que ele participou. E aí eu não tava me sentindo apto na época, etc. E aí quando a gente tava morando junto, porque, tipo, começou a pandemia, e aí a gente tava muito amigo na época, aí eu fiquei, vou morar um time na tua casa, assim, só pra eu não ficar preso na minha própria casa. E aí ele tava fazendo um outro mangá, que ele publica na França, e aí a gente começou a conversar sobre a história do mangá e tal, e aí a gente percebeu que era uma dinâmica muito legal, essa de, tipo, conversar sobre ideia, desenvolver história, e aí quando o editor dele falou, traz essa parada que é sua, seu país e tal, e ele pensou em Lampião, ele falou, man, eu não lembro exatamente qual foi, se foi ele me acordou um dia, ou se foi no final do dia, mas ele falou, ei, tu quer fazer essa história de Lampião aqui comigo? Eu fiquei, pô, bora, assim. E aí a gente... Fácil. Aí os dois bateram Muito as simples. mãos assim e Não, começou literalmente. aquele clipe de Rock Balboa treinando, sabe? E os dois... A gente apertou a mão, assim. Exatamente. E aí, mano, quando a gente, ele falou meio que por alto, assim, que a gente teve que seguir as orientações do editor. Acho que foi na parte que a gente tava conversando em off. Sim, Só que se o quiser que não contou é que repetir, a gente... é legal Ah, contar não. isso aí pra galera. Então, é porque como a gente tava fazendo a história pra um concurso, a gente tava desenvolvendo junto, e aí a gente tinha idealizado o Lampião como um personagem bem diferente do que ele é agora. A gente pode dar mais detalhes disso depois, mas
Mas a questão é que a gente reescreveu a história acho que umas 5, 7, talvez 10 vezes, assim. Nossa. Até realmente... E quando eu falo reescrever, tipo, a gente fazia uma história, e aí ele falava, legal. Aí o editor fazia o rascunho do capítulo inteiro, e aí o cara falava, tá legal não, faz outro. E aí a gente fazia de novo, e de novo. Caraca. E de novo. E o processo é bem assim lá, é tipo, os caras esperam que você produza bem muito. Mas assim, ainda bem que a gente reescreveu, né? Porque a gente ficou muito feliz com o produto final, assim. Ó, lembrando, pessoal, que o link pra Lampião vai estar na descrição, né? Ah, com certeza. Exatamente. Então aqui, eu tô mostrando pra galera, vocês não estão vendo, mas eu tô mostrando aqui. Ok. O quadrinho que está em mãos. Então vamos dar o play aqui, vamos assistir um pouquinho? Vamos lá. Vamos lá. Ligar aqui as legendas, senão o Marquinhos mata a gente, né? Então, galera nos comentários simbora. também. É. Opa. Direto do Nordeste do Brasil, somos justiceiros errantes. Caraca. Bandidos por necessidade, roubando pra ajudar o quanto antes. Isso daqui já é um dos diferenciais, né? Porque no quadrinho que vocês... No Lampião que vocês criam, é um Robin Hood, como vocês falaram em off até, né? E isso veio... a gente estava trocando essa ideia, veio justamente do desejo do editor de transformar o personagem. Vocês, se quiserem falar um pouco mais disso, é interessante, né? Porque foi dessa mudança aí de um sanguinário, um Lampião mais sanguinário para um Lampião mais Robin Hood, né? Porque no início a ideia que a gente teve era realmente fazer um Lampião bem sanguinário e ia ser uma história bem pesada no início, assim. A gente lembra que o primeiro capítulo ia ser muito dark, muito sanguinário, muito violento, e aí o editor ficou segurando, né, e ele acabou chegando ao ponto que ele disse, a gente precisa criar um personagem que o leitor tem empatia e o leitor acabe gostando dele. E aí a gente, depois de várias discussões e tentar chegar em algum consenso lá, a gente acabou chegando nesse Lampião do primeiro capítulo, que ele é um personagem que quer ajudar os outros, sabe? Ele tem os problemas dele, coisa assim do tipo, mas ele é meio que um Robin Hood, né, basicamente. Cara, e como foi pra vocês ter... Eu não sei como aconteceu. Como o Marquinhos chegou pra vocês, ele chegou primeiro e falou que queria fazer. Ou ele só fez, ou vocês ficaram sabendo depois. E vocês ficaram sabendo quando eu abri o YouTube e falei... Como foi isso daí? Cara, você fala ou eu falo? Não, fala tu, foi tu que falou com ele, pô. Porque a história é engraçada, porque assim... É engraçado, é realmente engraçado. Quando o Marquinhos veio falar comigo, é porque assim, eu não acompanho o cenário de tap de anime e coisa assim do tipo, sabe? E eu não conhecia o Marquinhos. E aí, quando o Marquinhos falou comigo, tipo, pô, e aí, eu poderia fazer, eu queria fazer um uso do teu quadrinho, sei o que e tal. E aí eu fiquei, tipo, beleza, porque já apareceu muita gente, tipo, querendo dublar o quadrinho, etc. Eu fiquei, mais um, aí eu fiquei na de boa. Aí Carlos olhou assim, ele tava vendo meu celular e ele, véi, tu sabe quem é esse cara? Aí eu, o quê? Aí é só o cara que quis fazer uma música aqui. Aí ele, esse cara aí, na moral. Aí eu vi. E eu fiquei, eita, porra. É porque era o perfil do Instagram na época, aí tava com a foto do Tokyo Ghoul, o boneco do Tokyo Ghoul. Aí, porque ele vai mudando, né? Pensado, é um cara com foto de anime número 77, assim, tá ligado? Mas o Carlos já conhecia. Eu já conhecia. Eu escuto muito rap de anime, assim. Eu gostaria de escutar menos. Eu escuto muito rap de anime. Não, tá certo, tem que ouvir mais, tem que fomentar. Mas assim, aí ele trocou essa ideia com vocês, ele pediu artes pra fazer autorização pra fazer as artes, pra fazer edição? Como foi? Ele veio pedir pra gente passar os capítulos e tal, pra ele ter uma qualidade melhor pra poder fazer o clipe. Sim. E eu passei todo o material, foi muito tranquilo, a gente até falou com a editora e tudo. E deu nisso aí. Caraca, mas assim, legal, qual foi a reação de vocês quando vocês, assim, beleza, vocês tinham na sua cabeça que ele ia pegar e fazer uma edição, mas como foi vocês verem, tipo, isso daqui, sabe? Véi, não, isso aí, ele simplesmente, tipo, eu acho que não, isso não é baseado em nada, né, que a gente fez, ele só pegou uma galera muito foda, né? Sim. Pode Pode falar, não tem problema. Não, sim, os editores são muito competentes e a galera, eles reanimam tudo, assim, eles fazem tudo do zero, sabe? Eu tenho que dizer que esse clipe acabou com o meu dia, né, porque... Por quê? Porque eu não consegui fazer mais nada. Essa ficava vendo. Aí quando ele disse, vai sair tal dia, eu ficava o tempo todo em sábado. Passou o dia inteiro esperando a música sair. Não, eu nunca vou esquecer isso. Foi o sábado, dia 25,
Marquinhos fala, vai sair o som do Lampião, aí acorda eu e Heitor e fala, saiu? Aí não saiu ainda. Não saiu. Aí eu tinha que sair de casa pra almoçar, aí eu mandando mensagem pra Heitor, e aí, man, saiu? E aí ele falou, saiu não, acho que só sai de noite. Aí eu fiquei, beleza, eu vou sair pra almoçar. Aí tô eu na rua comendo, aí Heitor me liga, desesperado. Aí eu, man, tás bem? E ele tá tipo, olha o YouTube. Enfim, eu vi na rua mesmo, sem fone, foi incrível. Vamos ver mais um pouquinho. Nordeste do Brasil, somos justiceiros errantes, bandidos por necessidade, roubando pra ajudar o quanto antes, roubando daqueles que tem demais. Somos cangaceiros, enquanto homem tudo correndo atrás. Atire primeiro, mas Caraca, não, muito massa. ele tá desarmado. Não esqueça, tamo pela grana, nós estamos pela grana. Sem perder tempo, começamos a nossa fuga. Não esqueça, nós não estamos aqui pela matança. Isso daqui é um diferencial, né? Que contrasta bem com a visão inicial que vocês tinham. Porque rola isso de, no primeiro capítulo, ver que ele tem ele é bem bondoso, né? Porque ele não quer ali matar ninguém. Ele falou, ó, vamos só pegar o que é nosso, sair, o cara ainda tá desarmado, deixa ele pra lá e vamos embora, né? Que a gente já podia aproveitar isso pra dar deixa de falar sobre a questão que a galera na internet é verdade, isso é teve muito legal. uma parcela que achou muito estranho entre aspas, né, a romantização Isso. do Lampião. Exatamente. Se vocês quiserem falar, mas assim, pra quem comprar, eu fazendo merchan. Pra quem comprar e ler a for ler o história, prefácio, vai ver que o Lampião da história do Isso. mangá não é o mesmo Lampião da vida real, mas né? seria legal se vocês falassem um pouco sobre isso daí. E se vocês estavam, né, se vocês estavam esperando, tem até uma pergunta já que a gente já pode puxar, né? O Wilde, ele perguntou, antes de dar início à obra, vocês estavam cientes que eventualmente poderiam sofrer críticas por usar o nome de uma figura controversa como é o Lampião? Isso. E se sofreram críticas, como souberam lidar com isso? Quer começar mesmo? A gente... Na verdade, quando a gente começou a fazer, a gente não tava pensando muito em... o que é que a galera vai achar, porque a concepção inteira do primeiro capítulo, que é pra funcionar como um one-shot, foi feita sem pensar em publicar diretamente, assim. A gente só fez pro concurso, que o concurso, como o Heitor falou, um concurso interno da editora lá que publica Record of Ragnarok, e Sim. a gente tava esperando, tipo, vamos fazer uma coisinha aqui e tal. E aí a gente começou a pensar nisso quando tinha passado, sei lá, um ano de 2020, aí a gente tava em 2021 já, e aí Heitor falou, Carlos, a gente tá com esse mangá aqui, o primeiro capítulo, na gaveta, sem fazer nada, vamos postar? E aí eu lembro que eu tive que convencer ele a postar no Twitter, porque ele ficou, sério? O Twitter... porque o Twitter ele é muito estranho com engajamento, verdade. tipo... Ou você pega 10 mil likes ou 5 likes, só não tem meio termo, assim. E aí ele ficou tipo, não sei se a gente posta, aí eu fiquei, homem, posta. E pode ser que uma galera vai vir criticar, eu imagino que muita gente vai vir criticar, até porque o pessoal não é tão acostumado à figura do Lampião. No Twitter. O pessoal não é tão acostumado à figura do Lampião como a gente é aqui no Nordeste, quando você cresce, tipo, vendo Lampião em todo lugar. Então, tipo, vai acontecer, mas, assim, eu acho que a galera vai gostar da história. E assim, eu estava esperando que, sei lá, 10 pessoas fossem achar muito legal e comentar. E aí, quando o Heitor postou e no dia seguinte tinha 18 mil likes, a gente ficou meio... muito feliz e muito desesperado também. Ficou, meu Deus do céu, a gente vai ser super cancelado. Isso não vai dar certo. Mas assim, graças a Deus, as críticas são uma super minoria, assim, e a gente agradece muito todo mundo que, enfim, chega e comenta. O pessoal, a recepção é muito positiva e a gente nem tem palavras, assim, de verdade. A gente nunca esperou que ia ser uma experiência tão gratificante e a galera fosse gostar tanto, assim. E Heitor, como foi? Você lê uns comentários saivosos aí, tiveram? Teve muito, né? Desde o início, assim. Nesse primeiro período aí que a gente tinha postado no Twitter, na época, a gente chegou a ver muito comentário. Sendo que é aquela coisa que a gente já tinha conversado aqui em off também, é uma coisa que eu também vivo falando em outros lugares, que assim, a gente tá tratando de um título, né? O personagem é totalmente diferente e a gente fez uma adaptação, né? Totalmente livre e como é que eu posso dizer? Eu só tô lembrando em inglês a palavra guidance, né? Do editor lá. E aí acabou que dessa forma aí. E assim, é engraçado que essa coisa do Twitter, que Carlos falou, é porque naquela época o meu Twitter, eu acho que ele tinha 1000 seguidores, alguma coisa assim, ou menos que isso. E aí eu fiquei, tipo, e minhas postagens realmente alcançavam uma média de 5 a 10 likes. E aí eu fiquei, isso aqui não vai pra lugar nenhum e tal. E realmente, quando eu postei, foi tipo, eu fui dormir e quando eu acordei já tava meu celular cheio de notificação. Eu fiquei, caramba, velho.
E você, meu Deus, Ele, ele deve ter acordado pensando, fui cancelado. Deu tudo errado. Agora já era. Ó, vocês falaram da própria editora, né? Do Records of Ragnarok, que é o Shimatsu no Valkyrie. E lá, só pra exemplificar pro pessoal, tem um personagem que a gente falou até em off, né? Tem um personagem que é o Tesla lá. E a figura histórica Tesla, ele até era um pouco anti-ciência em determinadas coisas. Mas assim, se você levar em consideração todos os personagens... Todos os personagens de Records of Ragnarok são só o título, né? É. Mas, tipo, não é 100% aquele personagem que tá ali. Exatamente como foi na vida real. Ou na cultura, ou levado a... Então, assim, aqui no prefácio é muito bom, porque fala disso. Você pode ler, Lari, por favor? Lá vamos aqui, nós. Ó, quem fez foi a Lorena. Quem é a Lorena? É a autora de Ela ajudou a gente no começo da produção do mangá, conversando sobre... que ela tem muito conhecimento sobre folclore brasileiro, etc. Então ela é uma colaboradora do mangá também. E ela tem o próprio quadrinho dela, que inclusive acabou a campanha, mas vai ter outra. Que é Os Sétimos Filhos, que é um quadrinho sobre lobisomem, muito legal. Caraca, que da hora. Então legal. A Lorena, ela responde bem essa galera. A Lorena, daqui, já no prefácio do mangá, ela fala: quantas vezes já acompanhamos a jornada de mafiosos, piratas, vikings, assassinos de aluguel ou mercenários, inclusive aqueles baseados em pessoas reais. De Vlad o Empalador, que inspirou o famoso Drácula da literatura, a membros de máfia como Yakuza, a ficção está repleta de protagonistas improváveis que nos conquistam nesse mundo completamente novo, onde até mesmo suas motivações podem ser transformadas completamente. Caraca, toma essa, Twitter. Então o prefácio do mangá já responde todas essas críticas relacionadas a isso. Muito bem escrito, caraca, genial. Gostei demais. Quando eu li isso daqui, eu falei, bicho! Pois é. Tá aí a resposta. Vamos ver mais um pouquinho? Bora. Bora. Sem perder tempo, começamos a nossa fuga. Não esqueça, nós não estamos aqui pela matança. Uma troca de tiro, um disparo, eu sinto. Maria bonita, toma uma bala por mim. Cara, tem uns detalhes, né? Da bala passando e a bala tá com o... Nossa, cada detalhezinho do pessoal. E é muito louco pensar que o cara ficou 6 horas pra animar essa bala. Ah, com certeza. Não, com certeza. É loucura. Maria bonita, toma uma bala por mim. Ela tá ferida, vários cavalos vindo. A fuga é um cespano, conseguiu fugir. Como me assustou, não faça isso de novo. Caraca, muito bom. Muito legal. Um pesadelo me vem lá. No meio da noite eu acordar. Todos meus amigos mortos. Meus irmãos mortos. Caraca. Veneno leva tua vida. A marcha dos cavalos. Coronel tem companhia. Preciso correr e pensar no que eu faço. A culpa é sua, tem tão desgraçado. Então não se atreva, fala o nome dela. Na caverna, uma tragédia. Ok, aqui eu tenho que falar, ó, isso daqui é tudo o primeiro capítulo, né, que a gente tá vendo. É muito fluido. Cara, eu fui ler, eu ia fazer uma tatuagem, acabei que nem fiz, mas eu consegui ler o primeiro volume inteiro nessa ida e vinda, né? Uhum. E eu cheguei em casa e eu falei assim pra Lari, lê, é muito bom, eu não tô puxando o saco. Porque eu sou bem crítico, o pessoal sabe aí que é sério. E eu falei, Lari, lê, é muito bom. E eu não tô puxando o saco, lê lá. Aí eu dei pra ela assim, falei, lê, pelo amor de Deus. Aí ela leu e falou, caramba, é bom mesmo. É bom mesmo, muito é bom fluido, mesmo. assim. A narrativa, ela passa muito rápido. Ela vai que você nem vê. Cara, a última vez que eu me senti assim, tem um cara, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas tem o Dan Brown que escreve o Código da Vinci, sabe? Que é um livro bem pipocão, assim. Só que a narrativa dele também é muito fácil de você consumir. E eu me senti igual, assim, porque eu não vi o tempo passar. Eu simplesmente comecei a ler e acabou. Isso é um fato. É um mangá que eu li que eu também não senti o tempo passar. Eu tava lendo, eu falei, eu tava lendo, do nada eu acabei. Sim, eu falei, exatamente. Mas cadê o resto? Eu quero mais. Isso Exatamente. é a magia do mangá, né? É a magia do mangá. Sim. E é muito criativo a forma como vocês, tipo, pra onde vocês levaram a história, né? Que tem ali uma entidade. Isso. Né? Eu queria saber justamente isso, porque assim, logo no início, a gente tem Maria, né? Tem Lampião. Então você espera que vai ter um desenvolvimento. E logo no início já tem uma quebra de expectativa. Todo mundo morreu. Da onde surgiu essa ideia já inicial? Da onde veio isso? Da história do Lampião. Né? Não, eu não sei, mas eu tô falando assim, pra ter essa quebra já inicial, de todo mundo morrer, sobra ele, beleza. Sim. É meio que a história dele continuou quando... Sim, e continuar com uma entidade, assim, da onde veio essa fagulha? Só que eu acho que essa é uma das palavras mais divertidas e uma coisa que é muito legal fazer com história é aquele, tipo, eu e o Heitor, a gente tá dando umas aulas de mangá pra uma galera, a gente tá explicando isso, que, tipo, quando você vai surgir com ideia, é bom você começar com e se? E aí, eu tenho quase certeza que, tipo, em algum
alguma conversa da gente logo antes de fazer, saiu alguma frase parecida com: e se depois que cortasse a cabeça dele, porque é algo muito icônico da morte do Lampião, tipo, ele morreu e cortaram a cabeça dele, de todo mundo, que era prática na época. E se cortasse, e se a cabeça dele, tipo, ele voltasse pro corpo e ele ficasse com um bicho aqui no pescoço? E aí a gente gostou, eu lembro de ver a cara de Heitor quando a gente pensou nesse design, assim. Ele foi fazer um rascunho na hora, e os rascunhos estão no Instagram dele, assim, eu ainda adoro aqueles rascunhos. E aí, essa parada da quebra é uma parada muito, eu não vou ficar muito técnico aqui pra não estender, mas é uma parada de roteiro de mangá mesmo, que o roteiro tradicional ocidental tem 3 atos, que é o começo, meio e fim. Sim. E o roteiro pra mangá mesmo, japonês em específico, ele que é pra ser serializado, ele tem 4 atos, que é o Ki, Sho, Ten, Ketsu. E aí é introdução, desenvolvimento, aí tem o clímax, que é onde tem a quebra do que tava acontecendo, e você tem o Ketsu, que é tipo a volta ao status quo e um gancho do que vai acontecer depois. E aí, legal. assim, se a gente puder explicar isso em qualquer outro lugar, a galera vai entender que toda a história do primeiro capítulo, ela segue passo a passo tudo isso. Aí, tipo, a gente apresenta os personagens, mostra o que eles estão fazendo, e aí, inesperadamente, eles morrem e a história ganha novo significado com o surgimento de um ser sobrenatural. E no final da história, tipo, tudo meio que fica mais calmo, a ação acaba, e você tem um gancho do resto da história, que é ele falando que vai se vingar e tal. Então, tipo, tem muita gente que gosta de fazer mangá, que tem ideia de fazer mangá, e a galera, é interessante a galera entender que você pensar na história de um jeito que encaixa nesse molde é algo que funciona muito melhor do que a galera consegue imaginar, assim. Todas as histórias de mangá que você lê são feitas desse jeito, assim. Todos. E tem mais uma pergunta aqui agora pro Heitor, porque eu folheando aqui, a sua narrativa gráfica é muito boa, cara. É muito boa, assim, surrealmente, sabe? O movimento que você consegue colocar nos quadros é bizarro. Como começou, como sua vida começou nesse mundo de desenho? Como você começou esse processo até você chegar nisso daqui que a gente tá vendo? Então, primeiramente, obrigado. E assim, eu tô com 26 anos agora e eu desenho antes dos 10 anos. É porque minha mãe dizia que eu desenho desde os 4, né? Mas, enfim. E aí, eu comecei a estudar. Mãe é mãe, né? E aí, assim, eu comecei a estudar arte, de fato, lá pros meus 12, 13 anos. Eu conheci um amigo que ele, tipo, começou a me dar apostila, coisa assim, e me guiar, porque, tipo, até então eu só desenhava de forma espontânea com qualquer criança, que, tipo, eu copiava muito desenho, etc. E aí, ele me abriu um mundo novo pra, tipo, estudar anatomia, perspectiva, coisa assim. E aí foi quando eu comecei a praticar de verdade. E, assim, a minha jornada é realmente, assim, desenhar todo dia, por muitas horas, assim, e obviamente eu tive que sacrificar certas coisas, né? Porque no colégio eu era muito ruim, mas pois é. Mas o mangá está incrível. Pois é. E aí Fiquem na escola, galera. Não, estudem. Vale a pena. Mas eu passava o dia inteiro desenhando, chegava em casa, desenhava, estudava, pegava apostila, passava a tarde inteira desenhando. Aí ia pro colégio também, ficava lá, pegava a apostila, abria, ficava estudando. E aí, tipo, eu estudei muito, praticava sempre. E aí, tipo, foi um processo que eu acho que é porque essa coisa de você se tornar profissional não é uma coisa de um dia pro outro, assim, sabe? É uma coisa que você vai naturalmente se percebendo capaz de fazer aquilo. E aí eu, assim, com o tempo, lá pros meus 17 anos, que foi a primeira vez que eu trabalhei na empresa como desenhista, né? A primeira vez que eu trabalhei foi na empresa de jogos, eu ainda me achava muito amador. Eu me achava, tipo, não tenho condição, não sei fazer isso, mas eu tava fazendo. E com o tempo eu só fui percebendo essa capacidade e, bem, depois que eu ganhei o concurso do Japão, e principalmente quando eu fui pro Japão e tive aula presencialmente com alguns mangakas lá, foi quando, tipo, deu um salto grande pra mim. Eu comecei a entender muito do que eu tava fazendo e arrumar e corrigir meus erros, né? E é aquela coisa assim, muita gente fica, como é que começa a fazer mangá? Como é que faz isso? E simplesmente é fazendo, sabe? Porque eu desenho um mangá desde os meus 14 anos, sabe? Tipo, meus primeiros mangás. Tem até na internet, né? E assim, são horríveis. São quadrinhos. São quadrinhos muito ruins que eu precisei passar por aquilo pra chegar onde eu tô agora, sabe? Com certeza. Fez parte da minha história. É porque a arte é muito diferente de algumas outras coisas. Não tem muito fórmula, né? Você vai precisar treinar muito. Estudar. E você vai ter... eu acho que eu entendo como você falou da escola, porque no Brasil não tem um destaque muito grande pra artes. Então você estudava, só que não
com o que todo mundo tava estudando, né? Você estudava desenho, no caso. Sim. Então, se você não fosse um nerd de desenho, ir lá estudar, se dedicar, você não estaria hoje desenhando como você desenha, ou entendendo o desenho como arte, como você entende, né? Você só entende isso porque você passou muitas horas, enquanto o pessoal tava aprendendo português, você tava aprendendo a desenhar também. Mas não que você não tenha aprendido português. Foi só um exemplo. Mas é isso, assim, enquanto o pessoal tava se dedicando em N outras coisas ali, né, pra passar no vestibular, pra fazer esse tipo de coisa, eu acho que se nas escolas brasileiras tivessem mais abertura pra arte, no geral, muitas crianças iam se achar, né? Ah, com certeza. Artes, com música, certeza. né? A gente vê assim, isso daqui que a gente tá vendo também, né? Música que sendo criada aqui. Galera em casa criando música, né? Loucura. Sim. Assim, esse tipo de coisa, exatamente como muita gente que tá querendo trabalhar com editor de vídeo, com coisa assim, com entretenimento. A faculdade aqui no Brasil, ela ainda tá evoluindo, sabe? Ainda tá chegando lá. E muita gente não se vê identificado a encontrar essas coisas que quer aprender nesse método. E acabam, tipo, até porque aqui no Brasil tem um monte de curso online, coisa assim, que tenta ajudar o pessoal dessa maneira. E aí, assim, foi meio que o que eu passei, sendo que naquela época, sabe? Eu não cheguei a fazer nenhum curso, né, na internet, coisa assim. E que, assim, só pra deixar claro pro pessoal também, que esse tipo de coisa não é o que vai transformar você do nada, assim, né? Você, vou fazer um curso e vou ficar bom. É tipo, não, você tem que fazer o seu, sabe? Tem que ter a dedicação. Comprar o curso, assinar a academia... Se você comprar o curso e não fazer, não vai ajudar de nada. Assinar a academia não tá me deixando mais magro, não sei porquê. Pois exatamente. Droga, estou há 1 ano fazendo isso e não dá resultado. Agora tá explicado, finalmente. Né? Exato, né? Eu fiz parte disso, assim, tipo, eu cheguei a fazer uns 2 cursos de desenho quando eu era muito novo, sabe? Sim. E eu não posso dizer que, tipo, foi aquele curso que me fez quem eu sou hoje, sabe? Simplesmente não foi, porque eu, todos os anos e assim, você tem que entender, tipo, pegar aquelas dicas e botar em prática, sempre. Sim. E no caso de quadrinho, é, tipo, fazer a parada. Tem muita gente que vem mandando mensagem pra mim, tipo, vi seu mangá e tô muito inspirado, eu quero fazer mangá, o que é que eu faço? Aí eu digo, faz mangá, cara. Exatamente. Dedicação. Às vezes tem a galera que vai e pergunta, né, como eu faço o canal no YouTube? Criando canal e fazendo. Fazendo e aprendendo. Exatamente. Inclusive, um comentário que o Silva fez que foi interessante, que, se tivesse coisa, incentivo na escola, a galera ia fazer, e aí o Heitor pode até comentar melhor disso, que ele literalmente foi pro Japão, mas é tipo, como o mangá é uma das maiores indústrias do país, tem, tipo, muito clube disso na escola. E, tipo, os mangakás, eles estão na escola, assim, e aí eles, entra no clube de mangá. E aí, quando o cara tá com 15 anos, ele já tá entrando em concurso. Tipo, esses concursos que o Heitor ganhou, tem lá todo mês, assim, de vários lugares diferentes. E, mano, é só a gente fazer a mesma coisa aqui. O equivalente do Brasil é, tipo, jogar bola. Caraca. E aí a galera já tem um pouco de ideia, se você jogar bola bem, você pode sair num time. E, enfim, é realmente só questão de investimento mesmo. É doido porque, tipo, eu teve 2 anos da minha vida que eu morei em Portugal e lá a gente tinha aula de artes e de cinema. Que doideira isso, né, velho? Não, escola pública. Estudava em escola pública? Escola pública. Sério? Nossa. Sério. Sim. Imagina você... E ela era o dia inteiro na escola? Integral. Era integral. Mas tinha artes e cinema. Tinha artes e cinema. Caraca, olha que doideira. Algum dia, quem sabe, né? Quem sabe. Mas por isso que às vezes o pessoal, eles não entende o quanto a cultura é importante. Cultura não é só a gente fomentar que as pessoas desenhem, tirem fotos, façam filmes. Não, cultura é uma indústria que pode empregar muita gente para gerar renda, né? Essa é a diferença, né? Então o final da cultura pode ser o produto que eu seguro na mão, que é o mangá de vocês aqui, que eu tô fazendo propaganda da hora. E assim, uma coisa também que eu digo... E eu não tô sendo pago, tá, gente? Só pra deixar claro. Eu não tô sendo pago. Mas se for compra pelo nosso link afiliado da Amazon. Exatamente. Boa. Mas uma coisa sobre isso também é realmente muito importante, que como eu tava falando aqui, tipo, quem tá querendo começar e quem for muito jovem, assim, estiver no colégio, coisa assim, tá indo pra faculdade, tipo, se dedica a essas paradas, porque, obviamente, fazer um mangá, por
exemplo, não requer só eu saber desenhar e Com certeza. tá feito, assim, porque justamente como ele falou, tem que ter muita cultura. Você precisa estar consumindo, estar estudando, tipo, muita parada que eu uso pra fazer minhas histórias. Tipo, por exemplo, muita coisa de história, literalmente, essa história medieval. Eu pesquisei muito, eu gosto muito da mitologia egípcia também, e eu pesquiso direto coisas sobre esse gênero. E, tipo, vários mangakás grandes, eles têm toda uma bagagem pra trazer uma história, pra contar uma história, né, pras pessoas. E é muito importante você não se manter no raso, né? Muita gente acaba consumindo, porque a gente acaba consumindo o que é de fora e o que é midiático, sabe? Aí, tipo, vem, sei lá, um Demon Slayer, uma coisa assim, e todo mundo fica tipo, pô, eu quero fazer um mangá de shonen e tal, batalha, e só criar um personagem e, tipo, dar porrada. E não tem nenhuma coisa mais profunda sobre isso, um conhecimento ali por trás, ou alguma filosofia que você tá querendo contar. E é muito importante quem tá querendo seguir essa coisa que se dedique, tenha a mente aberta para estudar e conhecer muita coisa, para você trazer essas experiências, né, tanto da sua vida quanto do seu conhecimento, para as suas histórias. É muito importante também. Show! Vamos ver mais um pouquinho? Bora. Sua tenda um desgraçado, então não se atreva, fala o nome dela. Na caverna, uma tragédia. Executado, minha cabeça no chão. Servi de sacrifício, onde tá lampião? Poesia clara, até só oferenda. No meio da noite clara, uma criatura horrenda. Eu tô de volta na terra, uma terra que seca. A reforma não tá completa. Eu vejo o texto dela, então nada foi um sonho. Tá vivo. Cara, isso daqui eu achei muito Isso daqui legal. foi genial. Não, cara. porque assim, Isso ó, é terço genial. é um rolê cultural muito brasileiro também, sabe? Essa ideia a ideia do terço é muito legal. A ideia de você colocar a carranca ali também, eu achei muito legal, sabe? Essa figura das carrancas aqui. Eu falei, caraca. Então, assim, é porque eu já tinha falado antes, a gente já tinha falado em live, que cultura não é só o Saci Pererê e a Mula Sem Cabeça, sabe? É folclore, na verdade. Não é só Saci Pererê e Mula Sem Cabeça. Existem várias coisas que são folclóricas brasileiras que poderiam ser empregadas. Tipo assim, ó, a Havaiana tá no nosso folclore praticamente. A banquinha de jornal pra bater bafo é folclórico, sabe? A cachaça é folclórica. Tem muita coisa nossa que vai além do Saci Pererê, da Mula Sem Cabeça, do Curupira, que é folclórico, é nosso, é cultura, sabe? Que a gente consegue se identificar. E quando eu vi isso daqui, pra mim saiu muito do óbvio, sabe? Eu vi a carranca, eu vi o terço, eu falei, caraca, o terço vai... Eu falei, meu Deus, os caras conseguiram puxar algo... Não foi óbvio, sabe? Eu gostei demais. Como foi isso pra vocês aí? Os caras estão lá, vai. Para, cara! Eu gostei muito, assim, a parada da carranca, por exemplo, é uma parada que eu tava muito afim de fazer. Essa ideia da caverna, essa cena da caverna, foi uma parada que eu gostei muito de idealizar, porque... Sim. Carranca é uma coisa que eu vejo muito, né? Tipo, eu vivia no interior e meu avô é pescador, né? Era pescador. Sim. E eu via muito essa parada de carranca e tal, e eu sempre ficava querendo entender. E quando eu soube que, pô, carranca é algo pra afastar o mau espírito, sabe? É pra afugentar os maus espíritos e deixar você seguro, né? Principalmente pescadores, assim. E aí eu fiquei tipo, putz, isso casa muito com a ideia que a gente tá tendo. E aí a gente colocou, e tipo, a parada do texto também. E, enfim, todas essas ideiazinhas assim, e essa parada, essa cultura íntima que a gente tem é muito boa de se aproveitar, e vale muito a pena. Boa. Muito bom, muito bom. Vamos mais um pouquinho. Opa. Onde tá lampião? Poesia clara, até só oferenda. No meio da noite clara, uma criatura horrenda. Eu tô de volta na terra, uma terra que seca. A reforma não tá completa. Eu vejo o texto dela, então nada foi um sonho. Tá vivo por minha culpa. Quem é você, monstro? Me alimenta que eu te tiro. E meu seca juramento, eu vou matar o coronel. Cego fácil que eu vou te dar carne podre do caminho. Caraca. Histórias do Que sertão. refrão. O refrão é muito bom, tá mano. ligado? Oi? O quê? Eu tô tentando fingir que eu não sei a letra inteira. Não precisa fingir. O refrão dessa música é muito Ficou bom. muito bom. Muito bom, velho. Cara, olhando isso daqui, vocês pensaram, uma animação ficaria foda. Vocês pensaram? A gente sonha, né? A gente sonha. Alô Netflix, alô Amazon Prime, alô... Alô Crunchyroll também, Alô Crunchyroll, né? alô Crunchyroll Brasil! Alô Crunchyroll Brasil.
Pô, A gente fez um curta, né, junto com o Kira Jabuti na época, quando a gente foi fazer o financiamento do primeiro volume, se não me engano, não foi? aham. Do segundo? Ok. E aí, tipo, a gente fez uma animação e essa animação, a gente já ficou, tipo, meu Deus do céu, isso aqui é muito bom. E a gente já ficou com aquele desejo, tipo, nossa, e se? A gente até ficava pensando pro editor, tipo, quanto que a gente precisa pra fazer um anime aí? A gente precisa de financiamento coletivo aí, quanto que a gente precisaria pra fazer um anime? Aí a gente editora vendeu os virou e 12 falou... que cada um tem. Tá? Aí ela falou, muito mesmo. Pois é. E aí, assim, isso é um desejo que a gente tem, mas assim, Sim. que obviamente tem noção que a gente vai esperar essa obra emplacar, porque tem muito Brasil pra conquistar ainda. Com E certeza. aí, em breve, talvez, possa ter um Mas anime, se né? tiver alguém interessado, né, fica aí. Tá no ar, Mas se tá no quiser ar. pular Se a alguém se etapa, pode interessa. pular a etapa à vontade, né? Não tem Não problema. tem problema com a gente, não. A gente adora. Vamos lá. No monstro perturbando, meu juízo não para. Segundo sequer, caminho para pessoas ajudando. Atrás da sua filha, procuro uma mulher. Moscada pensam que poderão me matar. O coronel não me digam, vocês sabem onde ele tá. Então não me escolherá. Fica aí, calado uma porra, você não pode sair. Quando a criatura liberta, se perguntam se isso é um demônio. Quando eu aniquilo todos, perguntam se isso é um monstro. Isso no meu pescoço me pede Caraca. afinal. Mas veja o que acontece se eu liberar essa mão. Então borrou de mim, eu não sou mais um cara bom. Olha minha cicatriz, eu carrego uma aberração. É meu atiro de espingarda, um povo que não tem nada. Chuparando o sertão, porta certo de uma maneira errada. Se fazem. Caraca, ficou muito bom, isso aqui tá louco. Assim, todos os profissionais envolvidos na música a gente já elogiou bastante, né? Foi. Cara, muito bom. Agora a gente tá aqui pra instrumental. elogiar você. Exatamente. Não, mas ficou excelente isso daqui tudo. Uma coisa que eu gostaria de saber, puxando até uma das perguntas aqui, que a gente meio que já falou, mas vocês tiveram... Quais são as maiores referências de cada um de vocês na própria área da arte, sabe? Inspirações, né? Inspirações, referências, assim, na área da arte, que vocês poderiam pincelar, assim, pra gente, sabe? Eu vou ser bem abrangente aqui, sabe? Porque Legal. eu tenho, como referência pessoal, eu sou muito fã de Ragnarok Online, o jogo. Olha aí, das antigas. Das antigas, né? E aí, assim, o Lee Myung-jin, que é o cara que desenha o manhwa, e que ele fez as ilustrações do jogo no início, eu gosto muito do traço dele, e é uma parada que, assim, eu cresci lendo o manhwa e jogando o jogo, obviamente, e eu sempre fui apaixonado disso, e foi uma parada que me inspirou muito, sabe? Eu tenho vários outros mangakas que eu me inspiro, tipo, tem o Naoki Urasawa também, que eu gosto muito, que fez o Manga Monster e 20th Century Boys, e assim, Lindo. pra fazer Lampião, a gente usou uma série de referências aí, tipo, foi desde Hellsing pra Berserk, e na época a gente tava jogando muito Dark Souls também, foi 2020, foi a primeira. Nossa. E tava muito dar gosto pra esse moleque. Nossa, muito bom. Pois é. E aí estava muito presente no convívio que a gente estava produzindo, e foram meio que essas referências que a gente usou pra fazer esse quadrinho. E Carlos aí tem os dele, né? Ah, assim, eu não tô desenhando um quadrinho, mas tanto de arte quanto de história. Mais uma vez, esse Heitor me apresentou, mas é Naoki Urasawa e Monster. Enfim, o cara é um gênio. Monster, a gente tem que Não, terminar. a gente tem que terminar. A gente começou, nunca A gente terminou. começou e nunca terminou. Nossa, por favor, galera, termine. É muito bom. Não, a para de ficar atmosfera muito que ele bom. consegue criar é surreal, né? Eu tenho que dizer, porque assim, Monster Ele vai puxar a sardinha pra 20th Century Boys. Então, é porque Monster é muito bom, sendo que 20th Century Boys é muito. Mas enfim, o meu mangá favorito tá ali em cima. Tipo, não deve dar pra ler direito, mas isso aqui em cima é tudo One Punch Man. Olha isso aí. aqui é Chainsaw Man. E esse aqui é o meu mangá favorito, que é Dorohedoro, que é assim... Dorohedoro! A Kei Hayashida, que é a mangaka que faz, ela tem um estilo de arte muito, tipo, rascunhado e melado, assim, mas é uma prova que é a magia do mangá, porque o mangá é feio. Assim, Sim. eu gosto, a arte é linda, mas Sim. o mangá é muito rasgado, cheio de coisa, mas é muito fluido de ler, assim, é tipo, a página não poderia ser mais suja, mas você lê como se fosse a coisa mais clean do mundo, assim. Caraca, E aí outra que pessoa muito que também enche a página de coisa, assim, eu não preciso ir muito longe pra pegar minhas referências, elas estão na mesa aqui do meu lado, mas é Akira, eu tenho Akira todinho. Eu tenho aqui também. O Silva tem também. Nossa. O Silva também tem. Eu amo Akira de coração. Sim, e assim, genial. eu acho que as maiores referências são mesmo em relação ao mangá, especificamente,
basicamente, Naoki Urasawa e Katsuhiro Otomo, que é o de Akira, e a Kei Hayashida, que é de Dorohedoro. Mas assim, Chainsaw Man e One Punch Man também a gente fala, toda reunião que a gente tem pra fazer o capítulo novo de Lampião, a gente sempre fala o nome, tipo, Fujimoto, Chainsaw Man, One Punch Man, Yusuke Murata, porque os caras são muita referência, pô, assim, eles realmente, cada um é especialista em uma coisa, e a gente tá sempre tentando roubar um pouquinho de cada um, assim, pra tentar fazer uma parada legal pra galera ler, assim. Boa. Caraca. Heitor, tenho mais uma pergunta pra você, assim, ó. Quando você foi pro Japão, teve essa oportunidade de ir, você viu que o mercado lá é bem estruturado, né? O que te chocou mais? Assim, teve alguma coisa que quando você chegou lá, você falou, caramba, isso daqui, aqui nesse país funciona dessa forma? Teve algum contraste que você viu, principalmente em termos profissionais, que você ficou chocado, assim? Assim, inicialmente, a coisa que eu fiquei chocado foi o quão jovem as pessoas entram nesse mercado lá, sabe? Ah, é? Isso foi realmente uma coisa que me pegou muito, porque pessoas aí, você tá dizendo, tipo, há 25 a 30 anos, você já é meio considerado velho demais pra estar. Então, obviamente, tipo, não vai impedir de você entrar numa parada ou garantir alguma coisa, mas a galera já, tipo, pô, você tá com essa idade, você ainda não entrou, e você tá querendo entrar, pô, vamos correr aí, né? E aí, porque a galera entra muito nova, a galera entra quando tá no colégio ainda, nesse tipo de coisa. E isso foi a coisa que mais me deixou, tipo, bem assustado, né? E sobre essa pressão, sobre como o mercado japonês é. E assim, aí vem outros detalhes, que aí, tipo, umas paradas um pouco mais pessoais, porque, tipo, depois da morte do autor Berserk e tal, Sim. e de outras paradas que refletem muito sobre como é o mercado, né? Como é que é a estrutura de trabalho lá pra mangaka. Refleti muito sobre isso, porque, tipo, eu pensei, pô, eu quero muito trabalhar com mangá, mas eu não quero deixar de viver minha vida, sabe? Com e certeza. aí também, pô, eu tô desde então tentando equilibrar essa coisa, mas essa parada do Japão foi, assim, tanto teve esse misto, né, de tanto, tipo, pô, a galera começou a ser e tal, mas ao mesmo tempo foi muito bonito, porque eu via, tipo, crianças muito jovens lá, tipo, inspiradas em fazer mangá e querendo contar suas histórias e tudo mais, e isso era muito legal, sabe? Era muito, assim, quando eu fui, porque, assim, eu não fui pra o centro eu não fui pra Tóquio, eu fui pra Kumamoto, que é uma cidade bem do interior lá bem do interior não, mas, tipo, bem abaixo lá do Japão, e a boa parte dela é de floresta, sabe? E só por curiosidade, Kumamoto é onde nasceu Eiichiro Oda. E Caraca! Aí, tipo, e aí lá... Tá, agora agora você tem minha atenção. O fã de One Piece. Total. E até lá, eu tirei foto em Kumamoto tem uma estátua de bronze do Luffy. E aí eu tirei foto com a estátua lá e tem, tipo, até uma parte da estátua que é a mão do Eiichiro Oda lá, que, tipo, que ele botou, sabe? E, tipo, é muito legal isso. E toda a experiência que eu tive foi, tipo, a gente, eu e os mangakas estrangeiros, a gente foi pra uma escola, né, que tava abandonada lá. E aí, tipo, eles pegaram a reestruturar essa escola pra basicamente dar aula pra galera de mangá, sabe? E aí, tipo, era próximo de uma escola de verdade lá, que era, tipo, pra ensino fundamental. E aí foi muito legal, cara. Tipo, a experiência de estar lá na escola japonesa, estudando mangá, tendo as aulas lá, e depois, na hora do intervalo, tinha contato com as crianças, e, tipo, foi até, tipo, vai fugir um pouco do assunto, mas foi uma história meio engraçada, porque lá, quando eles levaram a gente pra ver as crianças, e aí, tipo, ficaram, tipo, olha os mangakas estrangeiros e tal, né, aí cada mangaká ia pra uma mesa onde tinha 3 crianças, né? Aí, tipo, cada mangaka começou a ir pra sua mesa e tal. E aí eu ficava vendo que, tipo, os mangakas ficavam lá desenhando, mostrando pras crianças o desenho delas. E aí eu pensei na minha cabeça assim, eu fiquei... Pô, velho, essas crianças já vê mangá todo dia, né? Já isso não é nenhum tipo de novidade. Quer saber? Aí eu peguei da bolsa assim, tirei um Nintendo Switch. Aí e aí, criançada, vocês curtem jogar? E aí, cara, eu só sei que começou a vir criança das outras mesas, dos outros mangakas, tipo, tem um console aqui, e aí eles ficaram, eu tava entendendo um pouquinho do japonês, e as crianças ficavam tipo, é um console estrangeiro. E aí era muito engraçado, aí foi legal também. Muito bom. Ele literalmente fez o shonen dele mesmo. É verdade, caraca, muito bom. Vamos lá. Sobrenaturais monstros no caminho, não se esqueça. Vago Boa. meu caminho por todo esse sertão. Venham
já perdi a cabeça e quer a cabeça do Lampião. Rei do Cangaço, histórias do sertão, que é nesse sertão que eu vago, me chamam de Lampião. Perdi a cabeça, amaldiçoado, e antes que amanheça vai ter chumbo trocado. Rei do Cangaço, histórias do sertão, que é nesse sertão que eu vago, me chamam de Lampião. Perdi a cabeça, amaldiçoado, e antes que amanheça vai ter chumbo trocado. Caraca! Nossa, Ed. Marquinhos nessa se superou, hein? Nossa, demais. Meu Deus do Outro nível, céu. velho, outro nível. Uma das melhores músicas do Marquinhos. Ah, com certeza, né? O Marquinhos, assim, não faz coisa boa, mas dessa vez ele fez, né? Tô brincando, brincadeira, Marquinhos. Só pra ele ficar puto, Eu tenho certeza que ele vai ver isso. Ó, nós temos aqui algumas perguntas. Cara, muito legal, muito legal. E é muito louco, assim, porque quando eu era moleque, você falando isso, é muito foda, porque quando eu era moleque eu desenhava. Eu fazia desenho, fiz curso, tudo mais. Escrevia, fazia. Só que aos poucos isso foi... Eu acho que acontece com muita gente, sabe? Isso vai se transformando em outras coisas. E eu sou formado em audiovisual, né? A parte de cinema. E foi transformando e acabou que hoje em dia a gente trabalha com audiovisual, trabalha com internet, trabalha com essas coisas, mas trabalha bastante com a área criativa também. Então foi se transformando pra mim. Mas é muito legal ver a sua história e você não desistindo dela, cara. Que realmente... Vocês dois, na verdade, né? Vocês dois não desistindo da história de vocês, porque isso eu tenho certeza que vai inspirar muita gente a continuar. Com certeza. E não é só... Porque assim, foi o recorde de perguntas que nós tivemos aqui, lá no Twitter que a gente postou. E temos algumas aqui. Talvez algumas a gente já tenha passado durante a nossa conversa, mas tem algumas. Bora fazer umas perguntinhas pra vocês aí? Simbora? Pode crer, vamos. Vamos nessa. O CZ Gil. Não, os nomes do Os Twitter nomes tá da de galera parabéns. do Twitter é incrível. Nunca é João, tá ligado? É sempre. Tem o Cleiton. Exatamente. Ele perguntou assim: pretendem usar mais do Brasil na obra, outras figuras da história, folclore e coisas assim? Tem uma outra demais, pergunta parabéns. até que faz um vínculo com essa, que é do Akashi, né? Que ele falou, pretende expandir esse universo com figuras folclóricas, como Mula Sem Cabeça, Curupira, etc, que eu acho que iria acrescentar bastante pro universo. O que vocês acham disso daqui? E aí, Heitor, a gente pretende? E aí, fala aí, roteirista. Quero ouvir do roteirista, então vamos ouvir do roteirista. De um pro outro aqui. Não, nossa, assim, a gente gosta muito, obviamente, da nossa cultura, senão a gente não estaria fazendo assim. E a gente planeja trazer muitas coisas que eu me seguro muito pra falar, gente. É de verdade. Eu quero muito soltar só umas paradas aqui, mas não pode. Não, tudo bem. Mas a gente tá muito animado pra galera ver o que a gente tá fazendo pros próximos capítulos. Opa. E a gente vai... Poxa, é porque... Nossa, é muita coisa que a gente quer mostrar. E aí são coisas que, por exemplo, no mangá, os mangás que vocês gostam aí, etc. One Piece, por exemplo, tem momentos onde tudo muda e fica... Sim. Enfim, introduz coisas novas. E a gente tá naquele processo que a gente já idealizou muita coisa da história. E agora é só questão de, tipo, fazer a galera gostar o caminho inteiro. E... Porque a gente tem muita confiança que o pessoal vai achar legal esses momentos e os elementos culturais que a gente vai trazer mais do Brasil. Legal. A gente ama a nossa cultura. E uma coisa que a gente sempre... Assim, eu não sei o Heitor, mas eu demais. Um problema que você tem quando você cresce no Brasil é que a gente não vê a nossa cultura afastada. A gente cresce junto com ela. E aí acaba que muita gente fica, não gosto de folclore, tipo, porque normalmente o folclore brasileiro do Saci, da Cuca, é uma parada muito apresentada de forma muito didática, às vezes muito infantilizada, etc. Meio Sítio do Pica-Pau Amarelo das ideias. Exatamente. E aí, tipo, o que a gente quer mostrar com essa história, além de a história, é que, velho, como o Heitor falou mais cedo, você não precisa falar sobre o Saci pra falar sobre a história do seu país. E você pode falar, o próprio Silvio comentou do crucifixo, você pode falar de qualquer coisa da sua realidade, moderna até, e a galera vai amar, assim, tipo... Com certeza. Tá me fugindo da mente agora, mas altos quadrinistas brasileiros que fazem quadrinho e tirinha online, eles fazem histórias que são muito da gente, e que não precisa ser sobre um evento histórico que aconteceu 200 anos atrás, sabe? Tipo, a gente quer muito trazer essas paradas, e inclusive, tipo, eu já mandei pra Heitor, mas quanto mais você lê sobre a história do Brasil, do Nordeste, dos anos de 1900, mais macabro fica. É umas coisas assim... tem muita coisa macabra. Assustadoras. Coisa já
a gente aprende até sobre... campo de... Praticamente existiam campos de concentração. Ah, total, assim, não. Sim. Tiveram muitas coisas assim que é engraçado, que isso a gente não estuda. É doido. Mas, por que será? Mas tem muita coisa bizarra. Ó, tem até outra pergunta aqui que é muito boa, né? Já emendando, né? O alguma coisa, o nome do cara é alguma Alguma coisa, coisa. ele perguntou: qual a estimativa do tamanho da obra, o quão longa ela vai ser? Boa. E aí, Heitor? E aí? Consegue E falar? aí, Heitor? Agora é sua vez. Vai ser igual One Piece, que era pra One acabar em Piece. 5 anos e tá até hoje. 5 aninhos a gente termina, 30 anos Não, depois. o Oda não é medida pra nada. Esse cara aí é louco. A gente ama ele, mas ele... Sim. Nossa. Sim. Assim, a gente... Tá, eu tô pensando se eu deixei mais em aberto e tal, mas assim, a gente tava planejando fazer mais ou menos uns 15 volumes, né? Boa. Por aí. E aí, sendo que a gente... É aquela coisa, tipo assim, a gente tá querendo contar uma história, e sendo que a gente ainda tem muita ideia pra botar pra frente, sabe? E isso tudo, assim, como o mercado brasileiro é diferenciado e tal, e a gente tá, tipo, tentando fazer o possível dentro dessa realidade, a gente vai deixar essa estimativa realista, porque a gente queria muito poder expandir muito mais, sabe? Mas só que, obviamente, a gente não tem condições, no momento, para manter a frequência que uma editora semanal publica lá no Japão, sabe? E tal. E aí, assim, é meio que a gente quer manter esses 15 volumes, mas se tudo der certo, se a obra bombar, vai, né? A gente Vai a vida inteira. Aí vira o Oda. Boa, ó, tem uma outra música aqui do Big Bad Spy. Outra música? Outra música, não. Outra pergunta. Agora vou ter outra música? Não. Outra pergunta aqui do Big Bad Spy Day. Que Ele perguntou, né? Pode ir. Qual foi a reação de vocês quando o mangá ganhou toda a popularidade que ganhou? Sim, porque teve o boom do Twitter, teve agora essa repercussão que a gente pode até conversar, né? Porque depois a música do Marquinhos foi parar no primeiro em alta, né? Da Amazon, as vendas aí do Lampião. Como foi pra vocês isso daí? Então, pra mim, eu fiquei... posso dizer por mim, né? Eu fiquei muito feliz. Eu tava, assim, sinceramente, eu tava meio misto, porque eu fiquei, a Mark vai fazer a música, mas eu acho que a galera não vai entender que ele é um mangá. E aí a galera só vai curtir com a música e não vai refletir na obra, né? E, bem, na verdade, eu refleti muito. E isso me deixou muito empolgado, porque deu pra ver que o pessoal tá, tanto... Realmente, a galera gostou do material. E aí eu fiquei, pensando que tem muita gente carente também desse tipo de material. Sim, assim, sim. sabe? Muita gente do Nordeste ficava, caraca, velho, que massa, que tem uma história daqui, sabe? Isso é muito bem feito e tal. E era muito legal ver esse tipo de coisa. E até, eu e Carlos, né, a gente faz um trabalho voluntário em colégio público aqui da nossa cidade. Que massa. Pra ensinar mangá e tal. E depois que saiu a música, aí um monte de pirraia ficou vamos tirar foto aqui. Que da hora. Foi muito bom. E pra você, Carlos? Tem sido uma viagem desde então, velho. É daquelas paradas que não tem como descrever até acontecer com você. Porque você sempre vê, as paradas que bombam, você fica vendo de longe e tal. Mas pra mim não para de ser estranho, assim. A gente tava... Eu e ele, a gente tava ontem. Foi ontem, não foi que a gente tava no shopping? E a gente falou do Lampião pra uma mulher... Tinha uma mulher vendendo... Tem um quiosques no shopping aqui perto. E aí a mulher tava vendendo produto de mangá e quadrinho e tal. E aí tinha uns negócios holográficos assim. E a gente ficou, poxa, a gente podia fazer uns desses Lampião e tal. Aí ela ficou, vocês querem comprar? Aí a gente falou, não, a gente queria saber o contato da pessoa que faz e tal, porque a gente faz um mangá. Aí ela fez, qual mangá? Aí então mostrou a imagem. Aí ela, são vocês que fazem esse negócio aí? Aí E aí ela, porque eu ouvi falar de um mangá de Lampião e eu fiquei, que ideia é essa? E aí, é muito divertido ver as pessoas gostando de algo que você fez, assim. Vocês são criadores de conteúdo, vocês sabem, Sim. Ver a reação da galera não tem explicação. É uma situação única e eu só tô muito feliz que não só a gente provavelmente vai conseguir fazer isso por um tempo, mas que se tudo der certo, a gente vai poder expandir e fazer ainda mais, assim, porque quanto mais a gente faz, melhor a gente fica e melhor a história fica, e eu espero que a galera goste mais ainda. Caraca, agora minha determinação vai ser fazer com que a Crunchyroll veja isso daqui. Caraca. Agora eu vou
Vou ficar na minha cabeça. Mas beleza, vamos lá. Ó. O Gui, ele fez uma pergunta muito legal, cara. Vamos lá. Ele perguntou quais foram as metas que vocês queriam alcançar. Bacana. Para o ilustrador, qual foi o personagem favorito de desenhar na obra? E para o roteirista, como você decidiu o ritmo e o tom da narrativa? Bem técnico. Então, Era 4.500 no Catarse, né, Itu? não, inicialmente, né? Então, é porque a ideia é, assim, obviamente as metas de financiamento coletivo, né, a gente teve um pouco mais de 3 no momento, e a gente, tipo, tava tendo essa expectativa, pô, será que a gente alcança esse público, se a gente consegue isso aqui, e a gente realmente tava conseguindo bater cada meta nossa, e, tipo, cada volume que a gente produz já é uma meta alcançada, sabe? Caraca. E aí, assim, a gente tem obviamente, que nem eu tinha comentado aqui, uma das nossas metas é conseguir uma animação um dia, né? Entra nessa também. E aí, o que eu posso dizer é isso, mas sobre o desenho, é engraçado porque depende do volume do quadrinho, porque no primeiro volume eu lembro que assim, o Lampião, obviamente, como eu falei, eu fiz ele pra eu gostar de desenhar ele também, e o estilo dele, mas eu gostei muito de desenhar a Maria, foi uma personagem que eu gostei muito de desenhar ela. Caraca. E mesmo ela apareceu um pouco. E aí no segundo volume tem no primeiro volume ainda. Nossa, eu já ia confundir, porque teve os dois vilões, né? Os dois vilões, Dois sim. irmãos. E eu gostei muito. A ideia do design também, eu tinha dado a ideia pra Carlos e eu tava muito animado quando eu pensei na ideia desses irmãos e tal. E foi muito legal desenhar eles também. E aí, assim, depois, assim, porque não posso contar, porque é spoiler, né? Mas teve personagens no segundo volume inteiro que são muito legais, assim, são muito legais de desenhar. E eu falei um monte de coisa. Eu já vi que você gostou de desenhar todos os personagens, basicamente. Quase Ainda todos. bem. E agora, pro roteirista, como você decidiu o ritmo e o tom da narrativa? Uma coisa que é muito engraçado de histórias, assim, é que quando você olha de longe, você acha que o artista, ele tá escolhendo tudo, porque ele vai contar desse jeito e tal. Uma coisa que é interessante a galera entender é que, tipo, o ritmo e o tom da história, o tom não, mas o ritmo da história, ele é algo que nasce da limitação que a história tem. Então, por exemplo, o motivo que eu falei mais cedo, eu posso repetir agora, que os capítulos de mangá são escritos do jeito que eles são escritos, é porque lá no Japão, a galera lê eles toda semana, junto de vários outros capítulos. Então, tipo, do mesmo jeito que a novela no Brasil, os personagens, eles falam de uma certa maneira, a história começa e termina de certa maneira, tudo aquilo é escrito porque ele funciona daquele jeito. E aí, eu, Heitor, mas eu escrevendo, mas a gente meio que cria a história junto, de qualquer jeito. A gente tá o tempo todo tentando tirar o maior proveito possível do quantos capítulos a gente tem pro volume. Então, o primeiro volume a gente tinha aquela vantagem de ter o primeiro capítulo que tinha 40 páginas e um monte de coisa, mas do segundo volume pra frente, a gente tá aprendendo ainda, espero que bem, a poder manejar bem essa coisa de você não ter tantos capítulos quanto um mangá, tipo, esses aqui em cima, o One Punch Man, o Chainsaw Man, mas a gente ainda conseguir contar a história que a gente quer. Então, em relação a ritmo, a gente tá afiando ainda, tá chegando na fórmula que a gente gosta, mas eu sinto que a gente tá conseguindo começar e terminar a história bem, assim, dentro dos volumes. E em relação ao tom da história, é algo que aí é bem pessoal mesmo em relação à escrita, é que uma das coisas que eu mais gosto de fazer sobre a história é conversar com o Heitor, a gente jogar ideia um pro outro, e as melhores ideias sempre surgem assim, a gente tá conversando, aí um dos dois para e fala, ei. E aí joga uma ideia insana e a gente faz funcionar. E a outra parte, em relação ao tom, que foi uma surpresa pra mim, é que muitas vezes o que você planeja pra história, na hora que você vai realmente escrever as falas, os acontecimentos, aquilo vai mudar e vai te surpreender. Então, o capítulo atual que o Heitor tá fazendo, que eu escrevi, eu não planejei ele pra ser dito que ele era. Eu queria que ele fosse um capítulo mais tranquilo e tal, mas o Heitor pode até atestar que é um capítulo que tem muita comédia, assim, do meio pro final, e que é uma parada que a gente percebeu, poxa, tava faltando isso. Isso poderia ter um pouco mais, assim, sabe? Essa leveza na história. Porque você não pode fazer uma história que é só desgraça. Até Berserk, que é uma das histórias mais pesadas de todas, é uma história que sempre tem, tipo, uma leveza aqui ali, uma brincadeirinha. Tem que ter um respiro, né? Tem que ter um respiro. Tem que ter um respiro, pô. E, tipo, uma dica de escritor que eu não lembro quem foi que falou isso, mas eu sempre guardo, é que pra cada momento de, tipo, fundo do poço da história, você tem que depois dar um momento equivalente
de algo muito legal. Porque senão a sua história não fica, não vai pra algum lugar, ela só fica na mesma, só tudo triste, tudo uma merda, enfim. Aí entra uma espiral de depressão e tristeza. Pois é. Ó, pra finalizar, a última pergunta aqui, Do Neves. Ou que é uma da pergunta Neves, que fala não sei. bastante até sobre o Brasil e tudo mais, que eu acho que é interessante. É uma pergunta para os dois. O quão difícil é ter que lidar com a desvalorização das obras nacionais e a falta de reconhecimento no mercado de quadrinhos no país? Há quanto tempo vocês estão trabalhando neste mercado e o que diriam para aqueles que visam criar artes futuramente? Legal, isso aí é uma pergunta que encerra bem, porque vocês podem mandar um recado pra esse pessoal aí de meu Deus que tá querendo entrar nessa loucura. Ó, só começando, eu vou deixar o Heitor responder praticamente tudo isso aí, porque ele tem muito mais experiência na área e ele tem muita história boa pra contar, então vai lá, Heitor. Ok, fechado. A parada é que, assim, o mercado brasileiro, ele tá crescendo há muito tempo. Assim, tipo, ele não para de crescer, porque se eu dissesse, tipo, ele tá melhorando agora, tipo, pô, há 10 anos atrás já tinha muita gente, né, fazendo mangá aqui. E, tipo, quando eu era pirralho, que eu ainda, tipo, tava fazendo meus mangás no papel e tal, eu já via, tipo, literalmente mangás impressos de brasileiros aqui. E eu tive contato com isso, e aquilo já existia, só faltava mais divulgação, mais vontade. Tipo assim, pra quem é das antigas mesmo, conhece o Holy Avenger, né, que era um mangá que... Holy Avenger, nossa, Pois agora é. você despertou ainda da minha cabeça. Holy Avenger, sim. E aí, assim, com o tempo, né, com essa parada do digital e tal, e redes sociais... Você conheceu o Combo Ranger também? Sim, pode crer. Eu tenho ainda os volumes de Combo Ranger. Nossa. Que loucura. A Lari tá boiando. Não, era obras brasileiras. Ah, tá. É do Fábio Abu, né? Do Fábio Abu, do Fábio Abu, sim. Isso aí. E aí, assim, já tem uns anos que, assim, desde que, sei lá, pronto, é porque teve algumas ações aqui, eu acho que, se eu não me engano, foi da JBC na época, fez o Brasil Manga Awards também, foi um concurso brasileiro de mangá, e tipo, pô, isso já demonstrou que tinha muita gente boa aqui, tipo, tem, na época, o Caspato ganhou, o Daniel Bretas ganhou, se eu não me engano, o Marcos Andrade, eu não lembro se ele chegou a participar, mas ele é um quadrinista muito famoso também, que ele ganhou até o concurso do Science Manga, e tem uma série de mangakas, de artistas brasileiros, né, que fazem mangá, e isso ultimamente tá melhorando, né, porque a internet está dando visibilidade, porque muitas vezes a gente dependia muito das editoras, né, porque, tipo, eu só vou ter minha obra reconhecida se a editora ver. E, tipo, normalmente agora está sendo, tipo, a minha obra é primeiramente reconhecida na internet, e depois a editora vê e, tipo, putz, a gente pode trabalhar com isso aqui, sabe? E, assim, hoje tá bem mais de boa, sendo que, assim, não é a única... o único caminho que quadrinistas podem seguir, porque antigamente realmente o sucesso estava muito atrelado a você publicar o seu mangá físico, né? Sim. E hoje em dia tem, tipo, tanto empresa internacional, tipo, é muito fácil agora de você ter esse contato, você enviar o seu trabalho, né, e trabalhar em casa digitalmente e ganhar até com plataformas de, sei lá, tem o Medbang hoje em dia, tem o Tapas, Webtoons, que, tipo, você consegue até monetizar, né, você sem ter a passagem por uma editora, uma empresa assim, e aí você monetizar o seu trabalho, e assim, tá mais tranquilo, né, para quem quer entrar nesse mercado, mas especificamente para quem quer trabalhar no mercado autoral, de editorial e tal, de você publicar seu mangá físico, aí é um caminho um pouco mais árduo, né, porque assim, ainda não é um mercado que você vai viver só disso, né, tipo, por exemplo, eu não vivo só de Lampião, hoje em dia eu faço mangá para outros países, eu trabalho com ilustração também, e a gente ainda não tá no nível de você poder chegar e, pô, eu só trabalho com esse mangá aqui, sei lá, que nem no Japão, que a galera, tipo, faz o seu mangá e tá vivendo com aquele mangá só e é tranquilo. E assim, é um caminho que você vai ter que seguir e você vai ter que ter muita paixão por isso também, sabe? Com certeza. Porque eu já me meti em muito projeto que eu não ganhei praticamente nada, muito quadrinho, tipo... Eu trabalhei para outras editoras para eu me meter nisso, mas por eu gostar mesmo e querer adquirir aquela experiência, mas eu praticamente não ganhei nada, assim, sabe? E eu não paguei uma conta com aquilo. E aí, assim, faz parte,
E pra quem tá querendo algo grande, que é possível, sim, porque, tipo, muita gente até fica com medo de tipo, se achar incapaz. Eu conheci muita gente que ficava, tipo, pô, eu não vou conseguir isso aqui, eu não tenho condição de fazer, tipo, pô, tenta, continua tentando, porque Sim. realmente, se só disser, tipo, pô, eu não vou conseguir, realmente não vai. Você não vai sair do lugar. Totalmente. E aí, pô, hoje em dia tem o Silent Manga, que ele ainda tá fazendo edições, acho que é 2 vezes por ano que acontece. E aí, de vez em quando, tem uns concursos, tipo, eu não tenho certeza se o da Shonen Jump ele tá abrindo todo ano, mas agora, porque a Shonen Jump agora abriu o Manga Plus, né, que tem tanto o aplicativo dele, quanto tem o site, e, tipo, no site você consegue upar o seu mangá lá, e eles fazem, tipo, um ranking mensal, e você pode ganhar muito dinheiro se você alcançar um rankzinho lá. E, tipo, é uma oportunidade pra quem tá querendo fazer, tipo, mangá e entrar nessa rotina, sabe? De realmente você publicar os negócios, você participar de um ranking e alcançar popularidade. E outros concursos menores, eu acho que tem um concurso anual, se eu não me engano, do consulado japonês, se eu não me engano, acontece todo ano também. Caraca. Enfim, a oportunidade tem. É um mercado que tá muito abraçado, tá? Ele vai lhe abraçar e só não tem medo de meter a cara e ir pra frente. E, novamente, pô, quem manda mensagem pra mim, eu convido a quem quiser tirar dúvida, minha companhia social, fala comigo. E tem um monte de artista aí também brasileiro que tá nessa jornada. Tem um monte de mangá brasileiro, aliás, né? Tem o Rede Lata, Ping Pong Drama, a gente falou dos 7 Filhos, 48 quilômetros, a gente tem um monte de quadrinho. Até o Pirates, né, também, que tá na Shonen Plus também. Sim. E, enfim, tem espaço pra todo mundo. Excelente. Olha, últimas 2 perguntas, eu menti, não eram as 2. Na verdade, nós temos 2 perguntas que nós fazemos para todas as pessoas que participam. A penúltima é: gostaram de participar do Sim Sou Artista? Aí eles falam: foi um lixo, foi uma merda. Curtiram aí a participação? Acharam legal? Bater um papo aqui? Muito legal, cara, muito legal. Passou um pouco mais de 1 hora e eu acho que editado vai ficar 1 horinha de papo. Passou muito rápido. Obrigado pela participação de vocês de todo o coração. Me sinto muito grato por ouvir a história de cada um de vocês. Me inspira muito e eu acho que vai inspirar muita gente. Obrigado, gente. Obrigado tanto ao Heitor, obrigado por convidar, gente. Obrigado de coração. E a última pergunta é: quem vocês gostariam de ver aqui no Sim Sou Artista? Poxa, é muita gente, velho. Eu vou falar vários nomes. Um cada um. Porque cada um a gente se pergunta um. Justo. Podem pensar um pouquinho, não tem problema. Nossa, porque tem muito mangaka. E aí eu ia dizer... Nossa, eu vou roubar, eu vou dizer logo a minha. Tá. Eu acho que Max Andrade ia ser uma ótima... Falou primeiro. Max Andrade é um mangaka incrível, faz quadrinho muito massa, fez um monte de quadrinho. O cara é uma máquina de quadrinho. Max de contar a história. E assim, eu prefiro mais dele porque eu chorei muito lendo o último quadrinho dele. Então seria insano se eu não recomendar. Qual a última quadrinho que ele... Ele fez um quadrinho do Anjinho, né, em parceria com a Mari Souza Produções. Ah, que legal. Muito bom, muito bom. Realmente me fez... Eu não sou muito de falar com quadrinhos, sinceramente, assim. Mas eu tava no avião, assim, e caiu uma lágrima. Assim, caramba! Vou comprar já vou adquirir. E o Heitor? E aí? E aí, nossa, eu ia meter o Max Andrade, mas porque eu pensei em 2, na verdade. E aí, que ia ser o Max Andrade e o Caio de Patos, né? Que é um artista também que fez um mangá quack aqui no Brasil. E ele fez vários quadrinhos e, tipo, acho que é uma adição legal também pra bater papo com ele. Legal. Perfeito. Talvez é isso, 2, porque eles são muito amigos. Legal. Depois a gente vai mandar uma outra lista aí de galera embaixo aí, depois a gente manda. Tá bom, os comentários vão estar aqui, né? Uma lista gigantesca. Pessoas, muito obrigado pela participação. Lembrando que a meta de likes aqui é 30 mil likes. Então compartilhem bastante. Um pra cada volume. Exatamente. Olha aí. Aqui na descrição vai estar todas as redes sociais. E o link pra você comprar o Lampião. Exatamente. Sigam, por favor, sigam o Heitor Amato, sigam o Carlo. Faz total diferença vocês acompanharem os artistas. A gente sempre fala isso, não é verdade? Sim. Quem puder, se inscreve no canal e compartilha o vídeo aí pra esse vídeo chegar em mais pessoas que podem se inspirar. Sim. É isso, pessoas. É isso. Muito obrigado. Até o próximo vídeo e tchau! Tchau, galera.